A gente tá aqui para reagir ao canal do AEG, ao vídeo. A verdade sobre Stranger Man revelada, saga Red Dead Redemption. Na semana de 5 anos de aniversário do lançamento do Red Dead 2, eu finalmente trago ao canal do AEG uma das pautas mais requisitadas pelos inscritos. O vídeo sobre a figura mais misteriosa da franquia e quiçá dos jogos, o Strange Man. Nesse vídeo eu falarei em 4 capítulos sobre toda a sua aparição nos jogos e em uma grande riqueza de detalhes, encerrando com algumas teorias sobre o homem. Quem é o Strange Man? Ele é o diabo? Ele é Deus? A troco de que ele fica espreitando a vida de John Marston? É isso que nós iremos descobrir no vídeo de hoje. Então assiste até o final que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E caso tu queira apoiar o AEG junto com os demais membros e de quebra ainda concorrer ao sorteio do guia oficial físico do Red Dead 2, basta clicar no botão de seja membro aí embaixo e entrar no seleto grupo de lendas do Oeste. E caso tu esteja em busca de jogos para PlayStation e Xbox, dá uma passada na loja Friga Games, nossa parceira há mais de 5 anos, com um catálogo de jogos repleto de diversas promoções e condições especiais. Lá tu encontra o Red Dead 2, EA Sports FC 24, Alan Wake 2 e muitos outros lançamentos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora. Primeiro capítulo, eu conheço você. Se tivesse um editor de vídeos muito fácil de usar, com vários recursos criativos ali na palma da minha mão. Apesar do primeiro Red Dead ser um prequel e se passar 12 anos antes do segundo jogo, eu optei por iniciar esse vídeo falando primeiramente dele, pois foi a primeira vez em que tivemos contato com ele, o Strange Man. Tudo começa na estrada entre o rancho McFarlane e a cidade de Armadillo, quando encontramos uma misteriosa figura deslumbrando a vista do vale. Apesar da sua roupa caricata que se assemelha de um mágico, o homem é dono de uma oratória formidável. A sua missão se chama Eu Conheço Você, e ao desenrolar da cutscene, o homem prova conhecer o John Marston. Remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Pretty girl, until her eye was hanging out by a threaded tendon and her brain was plastered over a wall. Not really. Then why would you remember me, friend? You've forgotten far more important people than me. Ele cita uma mulher chamada Hattie McCourt, vítima fatal de um assalto que a antiga gangue de John havia aplicado. Ela foi violentamente assassinada por Dutch Vanderlyn, ficando com o olho dependurado para fora do rosto e com os restos mortais do seu cérebro espalhados pela parede. É importante não confundir essa mulher com a Muriel Scranton, a moça que o Dutch mata no banco de Blackwater. Ao escutar sobre a Hattie McCourt e o assalto à balsa antes de 2018, nós não sabíamos praticamente nada sobre ele, mas com o lançamento do Red Dead 2, que se inicia com a gangue enfrentando as consequências desse mesmo assalto, nós passamos a descobrir muita coisa. O relato de Javier e John não deixam dúvidas. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Sometimes I start thinking about that girl. Javier knows what we saw and it weren't pretty. Ask Micah. Although, he encouraged it. Weren't pretty at all. I just hope Dutch was right when he said that we had to do it to survive. Sometimes, you just gotta do really bad things, I guess. A garota era uma inocente e definitivamente não merecia o seu destino. Mas por alguma razão, o Dutch saiu do controle pela primeira vez e ceifou a vida da jovem, sendo incentivado pelo membro mais perverso da gangue, a sementinha do mal, Micah Bell III. Ao responder o Strange Man dizendo não se lembrar dele ou de Hattie McCourt, o Strange Man fala que o John esqueceu de coisas bem mais importantes do que ele. Com esta frase, ele se refere à própria Hattie, que foi um pilar essencial para o declínio da gangue Vanderlyn e toda a jornada de redenção da franquia. Ela representa o começo do fim da civilidade do Dutch, que a partir do golpe à balsa, recusou-se a continuar fugindo e optou por ir diretamente rumo à civilização, em busca de mais problemas e caos, apesar do Rosé aconselhar o contrário. Ao final da cutscene, o Strange Man nos dá uma missão de honra onde nós temos que optar por tomar uma atitude boa ou ruim. Neste caso, é encorajar ou não um homem a trair a sua esposa. As missões dele são nessa temática, fazendo o jogador tomar atitudes sobre o que é certo ou errado. Ao
única diferença que essas escolhas surtem são nas próprias missões de Strange Man, mudando algumas linhas de diálogo em futuros encontros. O segundo encontro já acontece algum tempo depois, durante a jornada de John Marston lá no México. Nós encontramos o Strange Man próximo de uma fogueira, deslumbrando todo o clima na companhia do seu burrinho. Em um dos diálogos, ele expõe uma ironia ao John sobre o seu senso do que é certo e errado. Why are you faithful to your wife if you pay a man to sleep with whores? You Caralho. kill people so easily, yet you respect the vows of marriage. That's very curious. Ah, tá diferente I'll let de the um pro... appropriate authorities judge my morality, friend. Yes, you will. And they shall. Eita. Anyway, E ao responder que deixará as autoridades julgarem as suas atitudes, o misterioso homem chancela essa afirmação de John de forma que apenas quem conhece o futuro poderia fazer. Nessa missão, nós temos que fazer a escolha de ajudar ou roubar a Mother Superior Calderon, a mesma freira que cruza o caminho de Arthur Morgan 12 anos antes, durante a trama do Red Dead 2. Após o encontro no México, nós chegamos ao terceiro e fatídico encontro, que desta vez ocorre em Beecher's Hope, quando John encontra o homem no topo do morro que dá visão à sua propriedade. Dessa vez, o John tá bem menos paciencioso com as falas misteriosas e ambíguas do homem, ordenando que ele fale de onde o conhece. Também não é pra menos, né? O misterioso homem simplesmente encontrou a sua casa e está colocando a sua família em risco. What's your name? you know, it's the darndest thing. I can't remember. Tell me your damn name and where you know me from. Well, I know you from Mexico. I know you from back out west. I know you from all over. Tell me your name or I won't be responsible for my actions. Oh, but you will. You will be responsible. This is a fine spot. See you around, cowboy. Damn you! Yes, many have. Eita! E ao ser ignorado pelo homem, o John, no auge da sua fúria, saca o seu revólver e dispara 4 tiros. Estranhamente, o quarto tiro falha, enquanto os demais não atingem o homem, que continua a sua caminhada de forma constante e ele imponente, atirou, até o tipo, momento em sim. que desaparece na imensidão do universo, nunca mais sendo visto durante todo o Deus, curso da história. que Como isso, não existe louco. nada sem motivo nos jogos da Pensei que tá se Rockstar, o precavendo quarto de carro. disparo falhou por uma razão. Ao falar que ali era um belo local, o Strange Man se referia às futuras lápides de John, Abigail e Uncle, que ficariam situadas no exato mesmo local. Cada uma das lápides é representada por um projétil que saiu do revólver de John. Já o quarto, originalmente destinado ao Jack, falhou e não foi disparado, poupando a vida do então jovem garoto. E isso não aconteceu por acaso, já que revólveres são armas de extrema confiabilidade que travam com muito menos frequência do que as outras. Então certamente houve alguma intervenção divina para que tal imprevisto acontecesse. Após esse encontro, o homem nunca mais aparece na franquia. Gente, Sobrenatural. coisa Regressando na cabeça 12 dele. anos na história, nós chegamos até Valentine, em 1899, onde pela segunda vez o misterioso homem entra em contato com a gangue, mas desta vez de forma indireta pelo intermédio de um homem, Jimmy Brooke. Durante a missão Alta Sociedade no estilo de Valentine, o homem reconhece o Arthur do golpe à balsa de Blackwater. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. E após uma breve perseguição, Levou nós temos a ele de opção novo. de poupar ou não a vida do homem. Esta é uma decisão de Eita. honra, e apesar de não surtir efeitos na história, ela surge sim um pequeno, mas em uma localidade específica do Free Run, nos arredores do misterioso pântano de Lagras. Ao chegar no local, nós iremos nos deparar com uma das instalações mais misteriosas de toda a franquia. Já começa estranho quando o dono da cabana tem jacarés de estimação, ou ao Quê? menos tinha. Então tu já começa a imaginar o tipo de coisa que vai encontrar lá dentro. Muitos itens exóticos, escrituras misteriosas nas paredes e, por fim, um misterioso cavalete de tela de pintura que armazena uma obra bem caricata que, em um primeiro olhar, parece estar incompleta. Em um canto da cabana, nós podemos encontrar um poema sobre o pacato Jimmy Brooks, o homem de Blackwater, do qual o Arthur precisa fazer uma escolha sobre o seu destino. E dependendo dessa escolha, de matar ou não o homem, o poema muda, retratando o destino de Jimmy com muitas rimas e ironia. E dependente da tua escolha,
escolha, o Jimmy nunca mais marca presença na história. A única coisa além da missão e do poema que podemos encontrar é uma referência bem curiosa a muitos quilômetros de distância na Register Rock, situada em Nova Hanover. Nela existem diversas gravuras que foram feitas por diversas pessoas, desde anônimas até grandes personalidades do jogo, como Otis Miller, por exemplo. Entre elas existe uma dizendo, abre aspas, J. Brooks USA Post 1863, fecha aspas. A escrita USA Post sugere que o Jimmy seja um funcionário do serviço de correios do país. Até aí, nada estranho. O curioso mesmo está no ano, que está listando 1863. Isso deixaria o Jimmy com cerca de 36 anos de idade em 1899, ano em que o Arthur Morgan o encontra em Valentine. Esse ano gera muita estranheza, pois o Jimmy definitivamente não aparenta ser um homem de 36 anos, principalmente nessa época, onde a galera já ficava toda acabada na casa dos 40. Presumindo que o Jimmy não foi empregado pelos correios quando era um bebê, essa escrita o deixaria com uma idade entre 30 e 40 anos. Para efeitos de comparação, o Arthur tem 36 anos, enquanto o Dutch tem 41 e o Micah 39. Todos os três aparentam bem mais ter a idade que tem em relação ao pacato Jimmy Brooks. Isso leva a crer que, assim como o Strange Man, o homem seja uma criatura sobrenatural, talvez um fantasma, anjo ou coisa do tipo. Ele provavelmente morreu no passado e retornou ao mando de Strange Man para testar a moralidade de Arthur Morgan. Alguns criam um paralelo de que o Jimmy é para o Arthur o mesmo que Hayley McCrout foi para o Dutch, um teste de moralidade feito pelo Strange Man, do qual o Dutch reprovou, e a partir dali tudo começou a dar errado, com o Dutch perdendo toda a sua sanidade ao longo do tempo. A decisão canônica no jogo certamente é poupar o Jimmy, já que as suas frases aparecem até mesmo durante o final do jogo, quando o Arthur está no topo da sua epifania, cavalgando para a Gruta dos Castores para o confronto final. Neste momento, somente frases muito importantes aparecem, então isso representa a importância do Jimmy Brooks para a história. You saved my life. You're a good man, and you saved my life. You're a good man. Outro fato que embasaria a teoria que o Jimmy é uma criatura sobrenatural é o fato dele não aparecer novamente no jogo, independente da sua escolha de matá-lo ou não, pois após cumprir o seu propósito, se o Jimmy fosse um suposto fantasma, ele estaria finalmente livre para retornar à sua lápide para finalmente descansar pelo resto da eternidade. Mas voltando para a cabana, nela nós temos a obra de arte inacabada em destaque no cômodo, e caso a gente espere alguns dias passarem dentro do jogo e formos retornando de tempos em tempos, nós iremos acompanhar a evolução dessa arte, que passa por 4 estágios de desenvolvimento. A cada um deles, a imagem de um homem vestido um chapéu vai se formando. Bom, nesse momento tu provavelmente já deve imaginar no que ele vai se transformar. No quarto e último estágio, que só aparece durante o epílogo com o John, a arte é finalizada e revela-se um retrato dele, da figura mais misteriosa de toda a franquia, o Strange Man. E para coroar todo esse esforço para assistir à evolução da arte, nós poderemos encontrar o próprio em carne e osso através do reflexo do espelho ao lado. Ele está calmamente parado observando o John sem expressar nenhum sentimento ou fala. Ao virarmos para trás com a intenção de confrontá-lo, ele simplesmente some e nunca mais é visto durante todo o jogo, de forma similar como ele faz em Witcher's Hope. Nesse momento, nós conseguimos ter uma ideia de onde o John conhece o homem no Red Dead 1, pois nos diálogos do primeiro jogo, ele afirma que o rosto do Strange Man é familiar. Isso se deve ao fato dele já ter visto o homem na cabana de Lagras e possivelmente na balsa onde ocorreu o massacre de Blackwater. Além destes locais, o John já viu o rosto do Strange Man em outra ocasião, a muitos quilômetros de distância da cabana na região de Nova Austin. Antes de falar mais sobre isso, nós precisaremos retornar para a cabana em Lagras para observar mais um detalhe sórdido. Entre muitos itens misteriosos e interessantes, existe um pequeno mapa contendo uma pequena anotação em seu topo que diz, abre aspas, eu lhe ofereci felicidade ou 2 gerações. Você fez a sua escolha. Fecha aspas. Ao analisar o mapa e a escrita no canto esquerdo superior, nós descobrimos que o papel é uma planta da cidade de Armadillo. Então, nosso próximo passo nos leva ao 3º capítulo desse vídeo. Por que a felicidade? Meu Deus. No caminho para Armadillo, nós podemos topar com esse sujeito em uma fogueira. E jogando conversa fora, ele nos revela algo bem misterioso sobre uma figura que paira as redondezas da cidade. So, not sure you passed through Armadillo at all. Place like hell on earth these days.
Used to be quite a nice little town, too. Now it's just dust storms and disease and death. They take in the burning bodies because they can't bury them fast enough. I mean, when you see it, it really feels like something biblical. And I ain't a religious man. I certainly ain't never read the Bible on account of me not reading and all, but for a place to turn like that, so bad and so fast, you can't help but thinking, this can't be of natural causes. From there calling it a curse. And I ain't a superstitious man, but it's hard not to see it any other way. Seeing this figure appears sometimes there in the distance, black suit and big top hat, then disappears, shadowy, like he ain't of this mortal realm. The Reaper and his Sunday best. Maybe they're being punished for sins or something, I don't know. I got enough sins on my tally to figure I'm gonna stay well away from there. And I ain't a betting man, but I'd put my money on this. Way things are, won't be long before Tumbleweed is the only town left in these parts, and there won't be nothing in Armadillo but ghosts. Well, while I still got my health, guess I should get some work done. Pela descrição, você já pode imaginar sobre quem ele estava falando. Mas continuando nossa viagem, chegando na cidade, nós iremos nos deparar com um fato bem chocante. Ela está bem diferente da que nós conhecemos em 1907, que é repleta de vida e cor. Agora ela está jogada às traças, completamente abandonada e passando por um grande surto de cólera. As poucas pessoas que restaram estão muito doentes, morrendo e vivendo uma verdadeira sentença de morte. As baixas são tantas que os cadáveres não são nem mesmo enterrados, mas sim carbonizados em pilhas para reduzir as chances de mais infecções. Embora todos estejam muito doentes, existe uma pessoa que esbanja uma vigorosa saúde. Ela é alvo de muito desdém pelos demais moradores da cidade, que sempre se referem à sua pessoa de forma negativa. Uma dessas pessoas é este estranho no salão. Beer and whiskey's about the only thing left that's safe to drink in this town. I should warn you, I'm sick, but so is pretty much everyone else around here, apart from that son of a bitch who runs the general store. That might be the cruelest irony of them all. Cholera's a horrible business, mister. I wouldn't stay around here any longer than you need to, especially if you got loved ones expecting you home. Anyway, sorry to be a misery, friend. A few more drinks and I'll have a smile on my face again. Ele estava falando de Herbert Moon, o controverso dono da General Store. Você deve se lembrar dele do Red Dead 1, incluindo aquela patética cutscene no Undead Nightmare, onde ele revela ser um grande racista, antissemita, xenófobo, sexista e todos os istas que você possa imaginar. Que isso, gente? Ever met a Jewish person? Thankfully not. Or a British Catholic homosexual? Not in my store. Além de ser o único saudável na cidade, ele possui um porta-retratos único em sua loja, exibindo ninguém mais e ninguém menos que ele, o Homem da Cartola. Who's that? I don't know. It's just a little portrait somebody gave me once. I always quite liked it. Why? No reason. Just seemed familiar. Anyway. Agora nós descobrimos algo muito relevante. Uma segunda pessoa que, juntamente de Jimmy Brooks, possui uma relação com o Strandman. Se voltarmos para o pântano de Lagras, local onde está situada a cabana, nós poderemos analisar um pouco mais as escritas nas paredes. Entre as várias, existe uma específica dizendo, abre aspas, "The moon will shine on in darkness", fecha aspas. Em uma tradução direta, seria algo como a lua brilhará na escuridão. Moon, que também significa lua, é o sobrenome do dono da General Store de Armadillo, então essa frase estaria fazendo menção a ele. Outra que também faz é a escrita presente no mapa da cidade que diz, abre aspas, "Eu lhe ofereci felicidade ou 2 gerações, você fez a sua escolha", fecha aspas. Mas qual a conexão destes dois fatores com o Herbert Moon? Olhando isoladamente, realmente parece meio vago, mas tudo vem à tona caso a gente faça um favor para a sociedade, sacando o revólver do John e dando um balaço no homem. Dessa forma, será possível pilhar o seu corpo e descobrir uma carta, escrita por ninguém mais e ninguém menos que Herberta Moon, filha do homem. Na carta, escrita em tom pesaroso, a mulher pede perdão por ter manchado a linhagem sanguínea da família, já que ela casou-se com um homem judeu e está aguardando um filho dele. Como toda a lore do jogo nos indica, o Herbert Moon é altamente antissemita e com certeza ficou furioso com a sua filha pelo fato dela ter se relacionado com um judeu. Na carta ela chega até mesmo a implorar para que o seu pai não lhe corte
morte da família. Mas o interessante está no final da carta, quando ela diz que ora diariamente para que o Deus que o seu pai acredita, em toda a sua infinita sabedoria, faça ele enxergar que ela e seu marido não são os pecadores imundos que o Herbert Moon acredita. O interessante aqui está na terminologia Deus, utilizada por Herberta. Isso deixa claro o que a figura do Strange Man representa para Herbert Moon. Por qual razão ele teria a foto do misterioso homem que paira as redondezas da cidade, a plena visão de todos em uma estante logo atrás do balcão. Eles têm uma relação, mas acima disso tudo, eles têm um trato. O Strange Man, em circunstâncias desconhecidas, fez uma proposta para Herbert, lhe oferecendo a felicidade ou 2 gerações. O Herbert Moon fez a sua escolha, optando por 2 gerações. Com esta decisão, ele abriu mão da sua felicidade, já que a sua filha lhe deu 2 gerações com um neto, mas com o porém de ter feito isto com um judeu. Isso significa que o seu neto tem sangue judeu pulsando em suas veias, e movido por todo o preconceito e antissemitismo do avô, é provável que ele nunca ame o seu neto, tampouco perdoe a sua filha. Como consequência desse acordo, o Herbert Moon ganhou imunidade contra o surto de cólera de Armadillo. See that no-good Herbert Moon? Caught him moving a corpse out of the street by hand. A day later, he's fine as if nothing happened. Eu acredito que isso seja uma consequência dele ter aberto a mão da sua felicidade, pois como que ele poderia conviver com esta consequência sendo infectado por cólera e morrendo pouco tempo depois? Então esta pode ser a explicação do homem ser o único saudável na cidade. Inclusive, o próprio surto de cólera pode ser uma das consequências para condená-lo à infelicidade, já que com toda a situação da cidade, ele praticamente não está vendendo nada, sem conseguir prosperar nos negócios. E como a Herberta diz em sua carta, o Herbert Moon considera que, entre outras coisas, vender mantimentos é a melhor das vocações. Então o declínio da economia da cidade certamente foi um golpe duro no homem. Bom, eu poderia ficar mais um tempão falando sobre Armadillo, Strange Man, Herbert Moon e todo o folclore que envolve a cidade, incluindo a misteriosa morte do irmão de Herbert Moon, que segundo os indícios foi assassinado pelo seu próprio irmão. Mas falando disso, eu me alongaria demais aqui nesse vídeo, deixando o principal de lado, que nos leva ao 4º e último capítulo desse vídeo. O Homem Estranho. Chegando ao tópico central desse vídeo, nós iremos discutir as principais teorias sobre quem é o Strange Man. Alguns acreditam que ele é Deus, outros acreditam que é o diabo, mas eu vou deixar essas teorias de lado para abordar outras 2, que além de fugirem do senso comum, também são embasadas por alguns elementos bem consistentes. A primeira é uma teoria supostamente criada pelo usuário Basketball Juice no Reddit. Ele afirma que o Strange Man seria o Caim, um dos filhos de Adão e Eva, junto de Abel. Alguns de vocês devem conhecer a história, mas em resumo, movido por inveja, o Caim cometeu o primeiro homicídio conhecido na história da humanidade, ceifando a vida do seu irmão Abel de forma covarde. E ao sentir falta de Abel, o Deus questionou Caim sobre o seu paradeiro. Em uma resposta repleta de egocentrismo, o Caim afirmou que não sabia do paradeiro dele, pois não era o, entre aspas, guarda do seu irmão, fecha aspas. Em toda a sua sabedoria, Deus sabia que Caim era o autor do crime. Movido por isso e também pela resposta provocadora de Caim, Deus o condenou a vagar pela terra por toda a eternidade com uma marca para que todos o reconhecessem. Essa marca também proporciona a Caim uma espécie de proteção divina, impedindo que qualquer um pudesse fazer mal a ele, sendo condenado a uma vingança multiplicada em 7. Caso você tire uma fotografia da cabana do Strange Man, irá notar que ela ficará nomeada como serial killer no Social Club. Então isso corrobora a sua marca deixada por Deus, de que ele é um assassino. Inclusive, por conta dessa marca que o John teria reconhecido o Strange Man, mesmo nunca o tendo visto antes. Outro fator que embasa a teoria é que o Strange Man demonstra ser um homem sábio, com muita experiência de vida, apesar da sua aparência não tão veterana. O que explicaria isso seria o fato dele ser o Caim, estando vivo desde antes do dilúvio de Noé. Ele teria adquirido essa experiência com todos os seus anos vagando pela humanidade, como consequência da sua punição à vida eterna. Com a preocupação de que Caim fosse assassinado por vingança, já que seria reconhecido por todos, Deus lhe proporcionou uma imunidade que, além de protegê-lo, também aplicaria uma vingança multiplicada por 7 em seu agressor. Em seu último encontro com Strange Man, o John clama para que ele revele o seu nome. Caso contrário, ele não seria responsável por suas ações. Em resposta, o Strange Man diz que ele seria responsável. Isso seria uma referência à sua maldição e ao destino de John Marston. Outra linha de diálogo bem interessante é quando John chega no ápice da sua raiva, amaldiçoando o Strange Man com as palavras damn you, que em português significa algo como maldito
maldito seja. Em resposta, o Strange Man responde que muitos já fizeram isso, muitos já o condenaram, muitos já o amaldiçoaram. Então esta seria outra referência à sua punição aplicada por Deus. Logo após esses diálogos, o John saca sua arma e dispara 3 vezes. Estranhamente, nenhum dos tiros fere o homem. Muito pelo contrário, ele fica bem e desaparece. O curioso aqui é o número de tiros efetuados por John, 3, número que, quando multiplicado por 7, resulta em 21, o número de vezes que o John foi atingido pelo exército. Então esta seria a punição de John por tentar ferir Caim, uma vingança multiplicada por 7, conforme decretado por Deus há muitos anos atrás. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho essa teoria simplesmente abismal, cheia de fatos muito consistentes, sem sombra de dúvidas é uma das minhas favoritas. A segunda já é diferente, dizendo que o Strange Man seria o Grim Reaper, a personificação da morte. Apesar da autoria dessa teoria ser desconhecida, ela é amplamente defendida pelo canal Strange Man, que certamente é o melhor canal do YouTube sobre Red Dead Redemption. Em seus vídeos, ele defende amplamente que o Strange Man é o Grim Reaper, a personificação da morte, que geralmente é representado por um homem de manto preto portando uma foice. O próprio homem que nós encontramos próximo de Armadillo em um acampamento ele tá em todo fala lugar isso. meio... Reaper and his Sunday best. Se referindo ao misterioso homem da cartola como Reaper e dizendo que ele certamente é um ser de outro plano. Em seu último diálogo com o John, o Strange Man também fala que é um contador. Esse é um dos apelidos da morte, contador, pois ele fica sondando a pessoa, esperando seus últimos momentos, literalmente contando seus últimos minutos de vida. E assim como na teoria do Caim, o rótulo de serial killer em sua cabana chancelaria isso, por conta de todas as mortes no seu currículo. Olha, eu não sei vocês, mas eu sou bem mais fã da primeira teoria, de que o Strange Man seria o Caim, filho de Adão e Eva, o primeiro homicida da história da humanidade. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Com qual das teorias vocês concordam mais? Deixem as suas opiniões aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque, tipo, é porque na minha cabeça eu fico pensando, da onde que a pessoa vai tirar, botar o Caim pra ser alguma coisa? Do mesmo jeito que Judas foi o Drácula. Gente, não é? Agora fez sentido. Esse argumento fez todo em qual momento Judas seria o Drácula? É verdade. Me diz. Agora tu me refutou. Caraca, cara. Não dá pra entender. Me refutou. Acho que ele é o Caim também. É porque realmente, pensando, eu acho um pouco aleatório Caim. Mas ceifador também seria muito óbvio e talvez não seria faria muito sentido, óbvio, né? Ceifador. Caim fica melhor. Como teoria. Cara, a muito história maneiro. de Red Dead é complicada. Tem que jogar pra entender, não é? Entendi. Tem que jogar pra entender. Coisa mesmo. Eu nem sabia que tinha essas vertentes todas. É coisa pra caramba, né? Agora o enredo principal da história mesmo. Gente, fiquei chocada com isso. O carinha tem uma cara de dinheiro, né? Sim. Tipo as figuras que são estampadas no dinheiro. Ah, tá. É verdade. Na moeda, sabe? Na moeda. Eu fico imaginando o Monopoly. Isso, sim. Eles dois muito bom, caralho. Os dois, não joguei nenhum. Muito jogadão. Um dia jogarei. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.